Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Prandi, editor de Branded Content do Money Lab, área de projetos especiais do Infomoney. Estamos aqui com mais um vídeo com nossos convidados especiais. O papo hoje é com o Luiz Oliveira, o vice-presidente executivo da Pinco. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Fernando? Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, o Luiz conversou com a gente o ano passado, foi um papo bem interessante, um vídeo que a audiência gostou bastante. E aí, mas eu queria recapitular para a nossa audiência, Luiz, que para você falar um pouquinho da Pinco, né? A Pinco é uma gigantesca aí na gestão de ativos mundiais. Se você puder dar uma rápida resumida sobre a Pinco, por favor. Perfeito, Fernando. Bom, a Pinco é uma gestora global de recursos. A empresa foi fundada em 1971 na Califórnia. Então, a gente completa agora, em 2021, 50 anos de existência. A gente tem presença ali em 15 países através de 20 escritórios. Aqui no Brasil, a gente tem presença desde 2012 e atualmente a gente tem 2,16 trilhões de dólares em ativos sob gestão, com dados ali de março de 2021. Então, como você bem mencionou, a gente é uma das principais gestoras globais aí do mundo e o nosso foco acaba sendo muito em renda fixa. O nosso DNA que a gente faz desde do lançamento da fundação da empresa em 1971. Legal, a renda fixa aí que está voltando para o radar dos investidores, né? No Brasil aí o juros subindo, no mundo aí também sempre em pauta. E a Pinco aí, bom, primeiro parabéns aí pelos 50 anos, bem lembrado aí um ano marcante aí para a Pinco. E ela realiza os fóruns macroeconômicos, né? Ela tem uma visão bem global aí das economias. O que vocês têm tirado de conclusão desses debates? Você tinha comentado que tem três vertentes, né, que vocês analisaram, o pico da pandemia, do crescimento e as políticas fiscais e monetárias aí para navegar nessas situações, né? Se você puder falar um pouco dos fóruns macroeconômicos da Pinco. Perfeito. Bom, acho que é importante mencionar, né, o processo de investimentos da Pinco, ele começa com o que nós chamamos de fóruns macroeconômicos, né? Literalmente, a cada 3 meses, a empresa para a gente debater economia. Ao longo do ano, a gente tem basicamente dois tipos de fóruns macroeconômicos. A gente tem um que a gente chama de secular, que tem esse nome pomposo para dizer que a gente está olhando ali longo prazo, e para o estrangeiro, longo prazo são de 3 a 5 anos. E nos outros 3 trimestres, nós temos o nosso Fórum Macroeconômico Cíclico, que aí a gente olha mais curto prazo, e curto prazo para o estrangeiro são de 6 a 12 meses. Como é que funciona a dinâmica desses fóruns? Basicamente, todos os profissionais de investimentos da Pinco se reúnem na nossa sede em Newport Beach, na Califórnia. A gente faz esses fóruns econômicos já há 40 anos, né? E desde o ano passado, evidentemente, por causa da pandemia, a gente começou a fazer de forma virtual. Além dos profissionais de investimentos da Pinco, né, no Fórum Secular, nós temos o nosso board de conselheiros nos ajudando. O board de conselheiros ele é presidido pelo Ben Bernanke, que foi ex-presidente do Banco Central americano, do Fed. Tem pessoas como Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Reino Unido. Tem pessoas como Mark Carney, que foi presidente do Banco Central tanto do Canadá quanto do Reino Unido, pessoas desse calibre. E a gente gosta também de contratar sempre palestrantes externos. E quando a gente contrata esses palestrantes externos, a gente está preocupado, primeiro, em ouvir opiniões de pessoas que são formadoras de opinião. Então, por exemplo, ano passado nós tivemos Mário Draghi, Condoleezza Rice no nosso fórum. No ano anterior a gente teve a Janet Yellen, pessoas desse calibre. A gente gosta também de contratar pessoas que têm opiniões contrárias à nossa, que nos força a pensar de um ponto de vista diferente, ver se a gente não está perdendo alguma coisa. E a gente gosta também de contratar pessoas que são experts em assuntos que a gente não tem grande conhecimento. Por exemplo, Covid. A gente não tem um grande conhecimento de Covid, a gente é do mercado financeiro. Então, a gente contrata profissionais que podem nos ajudar com essas visões, né? Nesses fóruns, no de longo prazo, a gente discute grandes macro tendências que vão impactar as economias no longo prazo, tendências como tecnologia, como demografia, como global trade, como política e geopolítica, que impactam bastante o mercado financeiro. E nos fóruns de curto prazo, a gente já está focado mais ali em política monetária, política fiscal, inflação e taxa de juros, né? Então, com base nesses fóruns macroeconômicos, o Comitê de Investimentos da Pinco se reúne e destila qualquer visão da casa como um todo, né? E essas conclusões elas são publicadas para os nossos clientes, né? Então, pegando o gancho aí da tua pergunta, Fernanda, a gente chegou
a conclusão no último fórum que a gente teve de que a gente provavelmente já passou o pico da pandemia, né? A gente mede aqui o número de casos em janelas móveis de 7 dias, né? E o pico que a gente viu histórico foi em meados de abril, que a gente estava tendo 5,8 milhões de casos ali nessa janela de 7 dias. Com dados agora de junho, esse número caiu, evoluiu aí para cerca de 2,9 milhões de casos. Então, esse número caiu aí pela metade, né? Isso daí, evidentemente, tem a ver com o desenrolar das vacinas, né, principalmente em economias desenvolvidas, e a gente acredita aí que, principalmente em economias desenvolvidas, ali, a gente deva ter imunidade de rebanho nos próximos vários meses aí isso significa também queda no número de mortes, e isso deve ser de forma global, em algum momento, se desenrolar das vacinas vai acontecer ali também de forma mais acelerada em mercados emergentes, né? E a gente também acha que o pico de estímulos fiscais e monetários, né, eles acabaram ficando para trás, né? Você vê que, por exemplo, aqueles benefícios federais para desempregados nos Estados Unidos e aqueles cheques de estímulos, eles têm data para acabar, então esses estímulos não devem se repetir daqui para frente, né? A gente acha que as condições financeiras da China diminuíram e o crescimento de crédito também diminuiu, e alguns bancos centrais já começaram o processo de tapering, né, que é parar as compras de ativos, né? O Banco Central do Canadá e da Inglaterra já começaram a fazer isso, e o Banco Central americano já começou a discutir essa possibilidade de parar de comprar esses ativos, né? Então, basicamente, a gente acha que o mundo chegou ali no pico de crescimento, né? Nós vemos ali as economias desenvolvidas crescendo para o ano de 2021 algo em torno de 6%, né? Que é um crescimento ainda bastante forte e robusto. Esse crescimento ele vai ser muito desigual de forma setorial e geográfica, e para o ano que vem a gente vê um crescimento menor, mas ainda na ordem de 3%. Né? Estados Unidos, Reino Unido e Canadá deve chegar no pico desse crescimento agora no segundo trimestre, Europa no terceiro trimestre e Japão provavelmente no quarto trimestre. Para economias emergentes, a gente acha que o oposto deve acontecer. Esse ano um crescimento um pouco mais baixo, algo em torno de 3,5%, e para 2022 um crescimento um pouco mais robusto ali, da ordem de 5%. Perfeito. Você falou então do crescimento mais acentuado aí no ano que vem, mas já crescendo esse ano, e aí entrou no cenário também aí no radar dos governos, investidores, a inflação, né? Se você puder falar um pouquinho sobre ela, qual que é a visão de vocês? Ela veio para ficar, ou ela é temporária, né? As coisas vão voltar a patamares normais. Perfeito. Olha, a gente acha que em economias desenvolvidas, em geral, a inflação ela tem um delay, um lag ali em relação ao crescimento, né? Então, como eu acabei de mencionar para vocês, a gente acha que o crescimento ele vai diminuir, né, ao longo do tempo, a inflação ao longo do tempo também vai diminuir, tá? Mas nos próximos meses, a gente acha que a inflação ela vai ter um pico ali e é muito difícil a gente acertar o timing exato desse pico e a magnitude desse pico, tá? Mas a gente acha que isso é um efeito muito mais temporário. E por que isso? Acho que tem uma combinação de fatores por trás. Quando você olha o núcleo da inflação nos Estados Unidos, né, o CPI, você vê que ele subiu, né, do começo do ano passado até agora de 2,3% para algo como 3,8%, que é um aumento bastante forte, um aumento bastante significativo, né? Quando você olha com lupa o detalhe desses números, quase todo esse aumento veio de um item, que são carros usados, preços de carros usados subindo, que eles subiram 30% nos últimos 12 meses, né? E por que que esses preços de carros usados subiram bastante? Primeiro porque teve uma demanda mais forte por carros, né? As pessoas, por causa da pandemia, usando menos transporte público, querendo usar mais carros. Segundo, as locadoras se desfizeram dos seus estoques de carros no começo do ano passado, meados do ano passado, né, por causa das condições da pandemia, e agora elas estão recompondo os seus estoques, né, e por fim, você tem ali poucos carros novos sendo produzidos, você tem um gargalo de produção por causa da falta de microchips no mundo, então o preço do carro usado, ele acaba subindo. Então praticamente, quando você vê esse
aumento significativo de inflação nos Estados Unidos, quase tudo tem a ver com preços de carros usados. E a gente acha pouco provável que você continue a ter ali um aumento de 30% do preço de carros usados nos próximos meses, né? Além disso, a gente olha que num longo prazo existem algumas forças que provavelmente vão jogar a inflação mais para baixo. Entre elas, você tem ainda uma taxa de desemprego bastante alta nos Estados Unidos, uma taxa de 5,8%. Então, você tem muita gente disponível no mercado de trabalho. Isso, no final do dia, significa que essas pessoas têm pouco poder de negociação para barganhar um salário um pouco mais alto. E também aquela relação entre taxa de desemprego e salários, né, que é a tal da curva de Phillips, ela não está valendo muito, né? Isso tem a ver ali com aumento de produtividade, a adoção de novas tecnologias. Então, a gente acha que no médio e longo prazo você tem algumas grandes forças ali que puxam essa inflação um pouco mais para baixo. Tá? Então, só para resumir, em economias desenvolvidas, a gente acha que a inflação deve fechar o ano de 2021 com algo em torno de 3%, caindo para 1,5% em 2022. Estados Unidos aí provavelmente deve fechar o ano com algo em torno de 3,5%, podendo ter um pico ali agora no segundo semestre, né? Mas com uma inflação para o ano que vem da ordem de 2,2%, 2,3%. Então, resumindo a tua pergunta, Fernando, a gente acha que a inflação ali deve ser um fenômeno mais temporário, mas isso acaba gerando também volatilidade no mercado. Perfeito. Então, uma visão que ela está ainda sob controle, né? Pelo menos a médio prazo ali. E esse fenômeno aí da disparada dos preços dos carros também a gente pode observar no Brasil, né? Dos carros usados, quem foi procurar carro, acho que puxou também aí os índices brasileiros para cima. Dito isso, Luiz, eu queria que você falasse um pouco aí de como a Pinco está se posicionando, né? Quais são as estratégias dela aí para investimentos os ativos dela em taxas de juro, crédito, moedas de países emergentes. Se você pudesse abrir um pouco aí a caixa preta da Pinco para a audiência do Infomoney, como vocês estão, qual a estratégia da Pinco nesse cenário aí que você explicou para a gente? Perfeito. Bom, começando com taxas de juros, né, nós não vemos o Banco Central americano subindo juros até o segundo semestre de 2023. Alguns outros bancos centrais provavelmente vão começar esse processo no primeiro semestre de 2023, mas o Fed nós vemos subindo juros somente a partir de 2023, né? Nós vemos também que toda essa questão de tapering, né, dos bancos centrais diminuírem e pararem de comprar ativos, né, no mercado, isso já está acontecendo em alguns países. O Banco Central americano já afirmou que eles começaram a discutir essa possibilidade. Nossa visão é que o Banco Central, no cenário base, deve começar esse processo agora em dezembro, terminando isso ali no terceiro trimestre do ano que vem. Existe a possibilidade de eles começarem um pouco antes, tá? Mas esse processo, teoricamente, ele deveria ser menos uma surpresa em relação ao que aconteceu lá em 2013, né? Em 2013 foi uma grande surpresa para o mercado, ninguém esperava isso, você teve uma correção muito forte. Dessa vez, a gente já está discutindo esse processo há muito tempo, o próprio Banco Central já afirmou que está começando a pensar em fazer isso, então deveria ser menos uma surpresa, né? Então, dito isso, nos nossos portfólios de renda fixa, nós estamos com um posicionamento de duration, né, de risco de taxa de juros um pouco mais curto, um pouco abaixo dos índices de referência ou dos benchmarks, né? Na parte de crédito, nós continuamos bastante cautelosos, seja ele grau de investimento, seja ele high yield, né, que são aqueles créditos que não têm grau de investimento, que têm maior rendimento e têm maior risco, basicamente porque a gente vê ali que os spreads de crédito, né, aquelas taxas que o investidor recebe para recompensá-lo pelo risco de crédito que aquele investidor está incorrendo, esses spreads estão em níveis muito, muito apertados, eles não estão remunerando suficientemente o investidor. Então, na nossa visão, acaba não fazendo muito sentido. E por que esses spreads estão muito apertados? Você tem uma combinação ali de juros baixos por um período muito, muito longo. E quando você tem esses juros baixos por um período muito, muito longo, os investidores eles começam a buscar outras oportunidades de investimento e vão tomando mais risco. E aí você tem muita gente comprando esses papéis e esses prêmios ficam muito mais magros em relação à média histórica, né? Além disso, pelo mesmo fato de você ter
taxas de juros muito, muito baixas, né, essas empresas e spreads muito apertados, essas empresas olharam para o mercado financeiro, viram que o custo para elas emitirem era muito baixo e começaram a emitir bastante. Então, hoje você também tem um excesso de dívida no mercado e a qualidade dessa dívida ali é muito mais baixa. Então, a gente tem sido muito cauteloso, a gente vê algumas oportunidades e é o nosso papel aqui de procurar ativamente oportunidades para os nossos investidores. Então, é o nosso trabalho. Nós gostamos de alguns setores, principalmente aqueles relacionados à recuperação e reabertura da economia. Então, pensa, por exemplo, em setores de transporte aéreo, hotéis, cassinos, lazer, tudo isso deve performar muito bem daqui para frente com a reabertura da economia. Nós gostamos de setores relacionados ao mercado de imóveis residenciais e gostamos também de bancos, mas é uma área que você tem que ter bastante cautela ali e fazer uma gestão muito criteriosa e selecionar somente aquelas empresas que você acha que tem potencial ali de se desalavancarem e, evidentemente, saber a capacidade de crédito dessas companhias para pagarem as suas dívidas. Em mercados emergentes, nós temos uma visão um pouquinho mais construtiva. Nós achamos que os mercados emergentes eles sofreram bastante com a crise, nem todos ainda se recuperaram, muito em função ali da questão da pandemia, com o mundo crescendo e com potencial reabertura e desenrolar das vacinas em mercados emergentes um pouquinho mais para frente, a gente acha que pode ser uma oportunidade interessante. Então, a gente tem selecionado alguns países emergentes de forma bastante criteriosa. Em alguns casos, nós temos tomado exposição às moedas desses países emergentes também. Então, nós apostamos ali que o dólar deveria, no médio e longo prazo, se enfraquecer em relação a uma cesta de moedas e, normalmente, em relação a uma cesta de países emergentes. Mas, como um resumo aqui, a gente tem focado muito na gestão de liquidez e preservação de capital nas nossas carteiras. A gente acha que deve ter um movimento de volatilidade no mercado daqui para frente, por causa de ainda algumas incertezas, e a gente quer ter poder de comprar ativos descontados. Então, a gente tem focado muito em gestão de liquidez e preservação de capital nas nossas carteiras. Perfeito, Luiz. Vocês têm sempre uma visão muito global aí nas análises de vocês, mas eu queria trazer um pouco para o Brasil com o Banco Central subindo a Selic gradualmente, a expectativa que continue subindo aí até o final do ano, né? Como que isso tem impactado o cenário da renda fixa? Como que o investidor brasileiro ele pode trabalhar com essa visão da subida gradual dos juros? Ótima pergunta, Fernando. A gente tem visto ali expectativa de mercado, né, de que realmente taxas de juros aqui no Brasil devem subir, continuar subindo até o final do ano. Isso significa, a gente já tem visto isso no mercado com dados ali de entidades, por exemplo, como a Ambima, que fundos de renda fixa voltaram a captar, né, isso tem a ver com o comportamento de que taxas de juros mais altas acaba sendo uma opção mais interessante para os investidores. Então, isso acaba acontecendo, né, os investidores voltando a investir em renda fixa, né, quando você sai de patamares historicamente muito baixos que a gente teve aí no começo desse ano, final do ano passado, né. É importante mencionar, né, que teoricamente, com subidas de juros no Brasil, isso torna esse mercado de renda fixa mais atrativo, não apenas para o investidor local, eventualmente para o investidor internacional que olha para o Brasil como uma possibilidade de investir. Isso poderia levar ali uma apreciação do real versus o dólar, né? Em acontecendo isso, isso pode ser potencialmente uma oportunidade para os investidores que querem ter exposição a dólar por algum motivo, para entrarem no mercado internacional ali com uma taxa de câmbio mais atrativa se efetivamente o real se apreciar, né? Importante mencionar que existem possibilidades de investimento, oportunidades de investimento aqui no mercado local através de veículos locais que investem lá fora que fazem a proteção cambial, né? E quando esses fundos fazem a proteção cambial, eles conseguem capturar uma boa parte do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, né? E por que eu estou mencionando isso? Porque juros subindo no Brasil, esse diferencial ele vai aumentando e essas oportunidades de investimento ali, elas acabam ficando também mais interessantes, né? Então, isso pode ser também uma oportunidade para o investidor considerar
esses investimentos em estratégias com proteção cambial ou com hedge de moeda, como nós dizemos aqui no mercado financeiro. Muito legal, né? Então essa movimentação ela vai gerando oportunidades, seja para quem quer entrar com proteção ou para quem quer esperar um pouco aí depois entrar direto ali no dólar com uma taxa boa de compra, né? Eu queria aproveitar a oportunidade que você está aqui com a gente, Luiz, porque vocês são especialistas em renda fixa e muita gente no Brasil acha que a atuação da renda fixa, né, dos investidores nesse mercado é uma atuação mais passiva, mas você sempre insiste, bate na tecla de que pelo contrário, tem muitas vertentes de estratégias ativas, né, dos gestores, principalmente lá fora. Se você puder falar um pouquinho para a audiência como isso funciona, eu sei que são muitas opções, né, muitos ativos, mas de uma forma, se possível, resumida, por favor. Claro, existe uma grande discussão no mercado internacional e aqui no Brasil também, né, de que sobre gestão ativa versus gestão passiva, né? Quando você olha, por exemplo, o mercado de renda variável lá fora, há uma série de estudos que mostram que a mediana dos gestores eles não conseguem bater os índices de referência depois de taxas de administração, né? Então, muita gente argumenta que, dado que não se consegue, na mediana dos gestores, bater as taxas de referência, melhor você ir para um investimento passivo, um investimento que é mais barato, né? E isso acontece, por que esse mercado, a mediana dos gestores não consegue bater os índices de referência? Porque ele é um mercado muito eficiente, muito transparente, né? Para você conseguir gerar um alfa, né, ou bater os índices de referência de forma consistente, você precisa ter ou uma capacidade de análise melhor do que o mercado, ou uma informação melhor do que o mercado. E como o mercado é muito transparente, muito eficiente, isso acaba sendo efetivamente mais difícil, né? Quando você olha ali para o mercado de renda fixa, você tem algumas diferenças estruturais marcantes, que facilita, não que seja fácil, mas que facilita a geração de alfa e a possibilidade de você bater ali esses índices de referência, né? O primeiro ponto é que o mercado de renda fixa, ele é muito maior que o mercado de renda variável, né? Você pega o mercado de renda variável global, está falando aí da ordem de 65, 70 tri de dólares, né? O mercado de renda fixa ele é de 110 tri de dólares, então ele é significativamente maior do que o mercado de renda variável. Então você tem ali mais ativos e mais oportunidades de você buscar para gerar um alfa. Segundo ponto é que 50% dos investidores do mercado de renda fixa global são investidores que nós chamamos de não econômicos. O que são esses investidores não econômicos? São aqueles investidores, por exemplo, como bancos centrais, que estão comprando ativos ali para você controlar uma curva de juros, né? São, por exemplo, fundos de pensão que eles estão apenas focados em cobrir o seu passivo e não estão focados em gerar alfa. Então, são investidores ali que eles não estão preocupados ali em tentar bater um índice de referência, o que significa que os outros 50% têm mais oportunidades ali de tentar bater esses índices de referência. O terceiro fator é que você tem um dinamismo desse mercado de renda fixa que é gigantesco. E por quê? Porque esses títulos de renda fixa, quando eles são emitidos, eles são títulos que já têm uma data de vencimento, né? Nos Estados Unidos, num índice chamado Barclays Agg, né, o turnover desses papéis é de 20% ao ano, porque esses títulos têm, na média, 5 anos de vencimento. Então, se forem emitidos, os papéis que foram emitidos ali 5 anos atrás, eles vencem, por exemplo, nesse ano, né? E esses papéis, normalmente, eles são rolados para frente com outras condições de mercado, com outras taxas, etc., né? E esse dinamismo, ele acaba sendo uma tremenda oportunidade para um gestor experiente ali pescar ideias de investimento e gerar potencialmente um alfa em relação aos índices de referência. E, por fim, o mercado de renda fixa, diferente do mercado de renda variável, ele é um mercado muito de balcão, né? O que significa que o pessoal não faz um IPO para lançar um bond, né? São emissões muitas vezes privadas, né? E gestores experientes e com o tamanho da Pinco, eles acabam se beneficiando disso. Pensa, por exemplo, o que aconteceu no ano passado, na crise de 2020, por causa do Covid. Muitas e muitas empresas estavam precisando de dinheiro ali para se financiar, para manter suas portas abertas, né? Muitas dessas empresas tentaram levantar dinheiro nos bancos e não conseguiram. Não sobra muita possibilidade para essa empresa a não ser ela emitir uma dívida, né? Às vezes, uma empresa precisando emitir uma dívida de 1, 2, 3 bilhões de dólares, né, ela não quer bater de porta em porta
para tentar fazer essa emissão. Normalmente ela dá 2, 3 telefonemas, e normalmente a gente está entre esses 2, 3 telefonemas, porque evidentemente 1, 2, 3 bilhões de dólares é muito dinheiro, mas numa empresa, por exemplo, como a nossa, de mais de 2 trilhões de dólares, a gente consegue absorver isso e jogar essa alocação em várias carteiras, vários portfólios, né? E a gente consegue fazer uma análise muito rápida e a gente se beneficia do nosso tamanho porque a gente normalmente recebe essa informação antes do mercado. Muitas vezes a gente compra a emissão inteira e o mercado fica sabendo depois que a gente abre as nossas carteiras, né? Então a gente acaba conseguindo ali ter um acesso à informação de forma mais fácil, né, e prioritária, e o nosso tamanho acaba ajudando, porque esse mercado é um mercado de balcão, né? Então esse mercado de renda fixa ele acaba sendo um mercado, em teoria, um pouco mais fácil de você gerar esse alfa, né? E como ele é o mercado de renda fixa internacional, ele é muito líquido, né? Principalmente comparado com o mercado local, por exemplo, de crédito, né? O gestor experiente ele consegue usar várias ferramentas para gerar esse alfa, né? Quais são essas ferramentas? É o posicionamento na curva de juros, duration, né? Então ter uma carteira com títulos mais curtos ou mais longos, selecionar exatamente que tramo da curva de juros você quer estar aplicado ou tomado, crédito, moedas, opcionalidade. Então, o mercado em si, ele permite que um gestor experiente possa ali gerar alfa de forma consistente ao longo do tempo. É realmente muito interessante, né? As duas pontas se encontram ali, um mercado tão gigantesco e do outro lado a Pinco aí com toda a tradição de 50 anos e também gigantesca também para pegar as melhores oportunidades ali para os seus clientes, né? Para os seus investidores. Luiz, a gente está caminhando para o final. Queria deixar uma última pergunta aqui para você. O ano que vem tem eleições presidenciais no Brasil. Obviamente, eu não vou perguntar em quem você vai votar, se você vai votar, se não vai, mas independente do candidato favorito ou não, quando chega essa época de eleição presidencial, o mercado fica mais volátil, o mercado interno, e se faz sempre necessário ali uma parte da carteira tá no exterior. Hoje em dia tem muitas oportunidades, seja em renda fixa ou variável, investir no exterior. Queria que você falasse um pouco sobre essa visão de vocês da necessidade de diversificar a carteira com ativos fora do Brasil também nesse ano de 2022 aí que está chegando com a eleição presidencial. Perfeito. Bom, acho que ainda é muito cedo para a gente falar de eleições, né? O que nesse momento nos aparenta que deve acontecer é que provavelmente você deve ter eleições polarizadas, e como você bem mencionou, a diversificação é fundamental, né? A gente entende que isso não é algo específico de eleição. O Brasil é um país emergente que historicamente teve muitas crises. Se você olhar, por exemplo, nos últimos 5 anos, eu vou mencionar talvez duas ou três grandes crises que a gente teve. A gente teve em 2016 o impeachment de uma presidente, nós tivemos também aquele episódio que ficou conhecido no mercado financeiro como Joesley Day, que foi aquele episódio que o Joesley Batista divulgou as fitas com o presidente Michel Temer na época. Nós tivemos greve dos caminhoneiros, nós tivemos vários outros episódios. Se você olhar para trás, você vai ver que tivemos outras eleições presidenciais também, né? E se você olhar para trás, você vai ver que o Brasil, a cada 2, 3 anos, você acaba tendo uma grande crise, né? Então, diversificação é sempre muito importante, e uma forma de você diversificar os portfólios é você diversificar internacionalmente. Então, a gente acha sempre importante o investidor ter portfólios balanceados, que estejam de acordo com seus objetivos pessoais, de retorno, de tolerância a risco, etc. Mas a diversificação internacional ela faz necessária sempre, e num ano de eleição pode fazer ainda mais sentido. Perfeito, Luiz. Queria te agradecer sua presença, mais uma vez uma aula aí de macroeconomia, de renda fixa, de oportunidades, aí, independente do cenário que a gente está atravessando, e agradecer sua presença e já deixar um convite aí para uma próxima oportunidade. Perfeito, Fernando. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo tempo. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.